Gente, para a leitura de hoje, eu trouxe do livro Coragem, capítulo 34, chama-se No Domínio das Provas. Vem de Mateus 18, 7. Ai do mundo por causa dos escândalos, pois há necessidade de virem os escândalos, contudo, ai daquele homem por meio de quem vêm os escândalos. Imaginemos um pai que, a pretexto de amor, decidisse furtar um filho querido de toda a relação com os reveses do mundo. Semelhante rebento de tal devoção afetiva seria mantido em sistema de exceção. Para evitar acidentes climáticos inevitáveis, descansaria exclusivamente na estufa durante a fase de berço. E, posto a cavaleiro de perigos e vicissitudes, mal terminada a infância, encerrar-se-ia numa cidadela inexpugnável, onde somente prevalecesse a ternura paterna a empolgá-lo de mimos. Não frequentaria qualquer educandário, a fim de não aturar professores austeros ou sofrer a influência de colegas que não lhe respirassem no mesmo nível. Alfabetizado assim, no reduto doméstico, apreciaria unicamente os assuntos e heróis de ficção que o genitor lhe escolhesse. Isolar-se-ia de todo contato humano para não arrostar problemas e desconheceria todo o noticiário ambiente para não recolher informações que lhe desfigurassem a suavidade interior. Candura inviolável e ignorância completa. Santa inocência e inaptidão absoluta. Chega, porém, o dia em que o genitor, naturalmente vinculado a interesses outros, se ausenta compulsoriamente do lar e, tangido pela necessidade, o moço é obrigado a entrar na corrente da vida comum. Homem feito, sofre conflito de readaptação, que lhe rasga a carne e a alma para que se lhe recupere o tempo perdido. E o filho acaba enxergando insânia e crueldade onde o pai supunha cultivar preservação e carinho. A imagem ilustra claramente a necessidade da encarnação e da reencarnação, do espírito nos mundos inumeráveis da imensidão cósmica, de maneira que se lhe apurem as qualidades e se lhe institua a responsabilidade da consciência. Dificuldades e lutas semelham materiais didáticos na escola ou andaimes na construção. Amealhada cultura ou levantado edifício, desaparecem uns e outros. Abençoemos, pois, as disciplinas e as provas com que a infinita sabedoria nos aprisiolam as forças, enrijando-nos o caráter. Ingenuidade é predicado encantador na personalidade, mas se o trabalho não o transfigura em tesouro de experiência, laboriosamente adquirido, não passará de flor preciosa a confundir-se no pó da terra ao primeiro golpe de vento. Então, meus queridos, eu vou sentar aqui, Renato, você não tem que ficar. Nós vamos pedir a todos para fechar os olhos, imaginar a doce figura de Jesus, nos recebendo com um sorriso, seus braços abertos, nos aguardando, até o momento que conseguiremos chegar até Ele, receber aquele abraço fraterno, poder olhar diretamente nos seus olhos.
Essa caminhada, meus queridos, não é fácil. Cada um de nós sabe as nossas dificuldades, os erros que já cometemos, os espinhos que tivemos que tirar de nós mesmos. Mas como vimos na leitura de hoje, faz parte da nossa caminhada. E o que mais nos encanta é saber que jamais estaremos sozinhos. Porque nessa jornada, por mais difícil que pareça, sempre teremos ao nosso lado companheiros. Companheiros que às vezes somos nós mesmos que ajudamos ao nosso próximo, assim como somos, e muitas vezes ajudados. E o Mestre manda os seus emissários queridos, através de nós mesmos, para que nos apoiemos e um dia estejamos todos juntos ao lado do Mestre. Que nesse sábado de hoje possamos refletir um pouco mais sobre essas vicissitudes da nossa vida, da encarnação e da reencarnação, e poder trazer para o nosso espírito um pouco mais de calma, de consolo, na certeza de que tudo corre conforme a vontade do nosso Mestre, que segue a vontade de nosso Pai. E assim, meus irmãos, pedimos a permissão para Jesus, para Deus, nosso Pai, e os mentores espirituais dessa casa, para que possamos iniciar os trabalhos de hoje com muita alegria, com muito amor no coração. Muito obrigada. Renato, está contigo. Vamos lá. Mais uma vez, as irmãs e os irmãos, nosso bom dia. E a nossa alegria também estar aqui com vocês nessa casa tão cheia de méritos, né? Ouvido o passarinho, que até agora não sei qual que é, não é um sabiá, bem muito gostoso aqui junto conosco também. O nosso tema hoje é um tema muito interessante e importante também no entendimento das coisas que acontecem conosco e no entendimento também da justiça divina, não é? São mecanismos que o Pai ele os fez para que nós voltássemos a senti-lo. Esse é o grande propósito. Ele nunca nos deixou, não é, gente? Nós vivemos nele, existimos nele, nos movemos nele. Quem se afastou foi o nosso, né, Renato? É o xará ali. Mas eu queria com vocês aqui hoje, não é dar uma palestra, não, viu, André? Vamos conversar um pouquinho. Eu queria contar umas histórias para você. E a primeira história, dentro do tema, eu fui ir com vocês lá para a época de Jesus, há 2000 anos atrás. E o lugar que a gente vai chegar não é um lugar muito bom, não, no começo, é uma cadeia. Sabe quem estava lá preso? O nosso João Batista. Ele foi preso lá por ordem de Herodes Antipas, e levado muito pela mulher dele, Herodíades. E João Batista preso, foi facultado a ele a ida dos seus discípulos. João Batista, gente, ele teve discípulos antes de Jesus. O próprio João Evangelista era discípulo de João Batista. E eles chegaram para conversar com João, e mais uma vez, eles perguntaram para ele se realmente Jesus era o Messias prometido. João Batista, obviamente que sabia, não é? Uma série de motivos. Mas eles duvidavam. Eles duvidavam porque a conduta de Jesus era diferente da conduta de João Batista. João Batista é rigidíssimo, não é? Festa de maneira nenhuma. E Jesus gostava de uma festa, não é?
e bebida? De maneira nenhuma. João Batista ele era extremamente sóbrio, ou seja, demonstrava uma força de vontade muito grande. Todas as pessoas que a gente enxerga que elas têm força de vontade, a gente respeita. Olha, pensem nisso para vocês verem, né? Força de vontade, não é? E eles achavam que o fato de Jesus ir à festa, de conviver com publicanos, conviver com fariseus, isso não podia ser próprio do Messias. Foram lá e perguntaram, mais uma vez, se Jesus era realmente o Messias. Aí, João Batista, olha, faça o seguinte, procurem mais uma vez Jesus e conversem com ele. Eles foram. Possivelmente encontraram Jesus lá na região de Cafarnaum, é na Galileia, uma parte mais norte, né? Até hoje ainda, não é? É de Israel. E lá chegando, eles encontraram Jesus conversando com seus discípulos, não é? Com seus apóstolos e discípulos, não é? Os apóstolos foram 12 dos discípulos que Jesus, não é? Deu para eles um curso mais intensivo. E quando Jesus lá estava conversando com eles, e eles fizeram a pergunta, né? Se ele era realmente o Messias. E Jesus, ele responde para eles, não falando que se ele era ou se não era. Jesus responde para ele falando o que ele andava fazendo. Boa resposta de Jesus, né? Cegos voltam a ver, paralíticos voltam a andar, obsediados, né, são limpos, leprosos são limpos, não é? Ou seja, Jesus responde assim para eles. E eles saem. Jesus fica com seus apóstolos, com seus discípulos. E a conversa gira em torno de João Batista. E Jesus, eu estou falando, gente, essa história, para quem quiser depois ver detalhes dela, é no capítulo 11 de Mateus, tá bom? 11 de Mateus, tá? Mateus é o primeiro dos evangelhos. E Mateus, ele tem uma coisa muito importante, que a partir de determinado momento, ele passa a ser testemunha do que ele escreveu. Isso é importante, não é? É ele e João. João, todo o evangelho de João, João foi testemunho. João é muito João, João é evangelista. Né? E o nosso Jesus, então, ele, no versículo 11 do capítulo 11, ele diz uma frase que eu acho importantíssima, Xará. Importantíssima. Ele fala assim para os seus discípulos, né? Dos nascidos de mulher, ninguém maior do que João Batista. E completa, ele diz que o menor no reino dos céus, reino de Deus, Mateus não gosta de falar reino de Deus, falar mais reino dos céus, os outros falam. É a mesma coisa. E o menor no reino dos céus é maior do que ele. Não é? E, em seguida, ele fala para os seus discípulos, não é? Que João Batista é a volta de Elias. Voltar num outro corpo. O que é isso, gente? Não é? É o tema que nós estamos vendo aqui hoje, reencarnação. Não é? Essa prova, essa fala de Jesus, ela é importantíssima. Tem mais coisa aqui nessa conversa. Né? São 30 versículos do capítulo 11. Mas eu vou deixar aqui um pouquinho, né? Porque eu quero continuar viajando com vocês pelo tempo. Não é? Falou em Elias, não é? Falou que Elias era a reencarnação, João Batista a reencarnação de Elias, né? A reencarnação. Reencarnação é da parte de Deus, é um mecanismo que é utilizado, não é? Durante uma fase da nossa evolução. Vai chegar um tempo, né, que não vai ser preciso mais a gente voltar, não é? Num corpo de carne, novamente, com o nosso passado de outras vidas adormecido. A coisa é muito bom, mas é uma coisa muito vulnerável. Uma criança, a dependência que ela tem, não é? Uma série de coisas. A reencarnação, ela é esse processo de justiça,
do nosso Pai, baseado na lei de causa e efeito e no livre-arbítrio. Tantas, né, reencarnações forem, a gente vai ter. Embora nós saibamos, quando o lugar onde nós estamos se modifica de posição evolutiva, de um mundo de expiação para um mundo de regeneração, está todo mundo de olho nesse mundo, não está? E está chegando agora, muitas vezes as pessoas que não estão se afinizadas, elas vão continuar o processo de reencarnações em outro lugar. Não é? A gente sabe muito pouco sobre reencarnação, muito pouco. Nós sabemos só que é uma volta. Mas há coisas na reencarnação. Eu gosto de tocar nesse assunto, para despertar a curiosidade para esses complementos importantíssimos do conceito de reencarnação. Onde é que nós ficamos nesses 9 meses, quando a gente começa o processo de miniaturização espiritual, não é? Missionários da Luz, lá do Chico, a reencarnação, não é? Que é tão bem explicado lá. Onde é que nós ficamos? Não é? O que a gente, né? O que acontece conosco nesse processo? São coisas da reencarnação que a gente não sabe ainda, não é? A reencarnação e as nossas personalidades, as nossas vidas passadas. Qual é a ação delas no nosso presente? Não é? Que processo é esse? Uma somatória de conhecimentos em cada personalidade. Não é? São assuntos que a gente não sabe. Mas a reencarnação também tem outro propósito, não nosso, da espiritualidade que dirige o planeta. Tem um livro da FEP publicou no começo dos anos 2000, As 7 Esferas da Terra. Quem gosta de ler, prato feito. Não é? Ele nos fala sobre as esferas que o planeta tem. E ele nos fala que existe uma esfera onde habitam espíritos, possivelmente a maioria deles, que não necessita mais ter reencarnação, né? Chama as diretrizes planetárias, onde eles coordenam o que acontece no planeta. Não é? Então, para eles, a reencarnação, para esses espíritos, a reencarnação é um processo no qual ele pode interferir na evolução que está acontecendo aqui. Ninguém nasce aqui sem autorização de quem? Deles. Isso é muito importante. Quem gosta de pensar em coisa, em evolução, isso é muito importante. Ninguém nasce aqui sem autorização deles. Não é? Eles conhecem, não é, as nossas vidas passadas. Então, eles sabem, se colocar 2 pessoas que têm capacidade de fazer bem num lugar, vai acontecer uma coisa. Se colocar 2 pessoas com capacidade de fazer ainda coisas erradas juntas, vai acontecer outra coisa. Eles sabem disso. Há certo também um aspecto de responsabilidade da parte dele no que acontece aqui. Não é? A nossa preocupação maior é com as coisas que nós fazemos. A preocupação do coletivo já é mais da parte deles. Porque eles veem quantas pessoas vão estar, quem está aqui, não é? Inclusive, a gente pode até afirmar, afirmação pesada, que não há livre-arbítrio coletivo. Não é? Eu gosto de tocar esses assuntos. Acho que é hora de nós pensarmos nisso, né? Nos nossos estudos, nos nossos pensamentos. Mas vamos voltar para a reencarnação. Não é? Vamos voltar no tempo. Jesus falou em Elias e falou que Elias ele teria voltado como João Batista. Vamos ver um pouquinho a vida de Elias. Vocês conhecem Elias? Elias, as histórias dele são ótimas. Eu, particularmente, gosto muito de falar em Elias, sabe? Eu quero contar 3 histórias de Elias para vocês aqui. E Elias, ele viveu por volta do século IX, antes de Jesus. Ou seja, 900, 850 anos antes de Jesus. Quase 3.000 anos atrás. E nós aqui falando sobre ele. Esse cara tem que ter feito alguma coisa para ficar ainda, né, sendo usado aí, né, para mostrar às pessoas como é que o nosso pai age. Elias, ele era um profeta realmente fantástico. Efeitos físicos maravilhosos. Não é? Rígido,
A grande missão dele era mostrar para os judeus daquela época, né? Pós aí, Josué, pós Davi, pós Salomão, não é? Que o Deus era um só. Essa é a grande missão dele. Porque naquela época ainda eles eram cercados de povos que não tinham essa ideia do Deus único. A preocupação de Elias era mostrar isso, certo? E também que as pessoas respeitassem a lei. Não é? A lei quê? A lei que estava contida nos 10 mandamentos e nas interpretações sucessivas que houveram sobre ele. E, na época de Elias, o Desbita, não é? Livro dos Reis, são 2 livros dos Reis, 1 e 2. Eu vou contar 2 histórias no livro dos Reis, número 1, e uma história de Elias no livro dos Reis, número 2. E vocês nunca mais vão esquecer essa história. Elas são muito nítidas, se eu souber contar, né? Mas Elias, o rei da época, resolveu casar com uma princesa fenícia. Não é? Os fenícios adoravam o Baal. Não adoravam, não tinham ideia do Deus. Baal era um conjunto de deuses. Não é? E ele, o nosso rei da época, não é? Resolveu casar com essa princesa. E Elias gostou disso? Obviamente que Elias não gostou, não é? E Elias avisou para o rei que se ele fizesse isso, o povo seria, na sua totalidade, castigado com uma seca imensa. E o rei ignorou o aviso de Elias. Casou Betsebel, não é? O nome dessa princesa. Há variações de interpretação, de traduções, não é? E ele casa com ela. E ela, obviamente, não é? O nome dela fala em exaltação ao Baal. Essa princesa não era uma princesa muito voltada para Yahvé. E a seca chega, bem forte. Foi muito tempo a seca. E durante a seca, Yahvé, né, que a concepção de Deus para ele era, né, Yahvé, não é? Yahvé, ele comunicava com Elias de uma maneira, não digo constante, mas sempre avisando do que ia fazer, do que ia acontecer, o que fazer diante daquilo. Aí ele foi aconselhado, não é? Por Deus, não sei se Deus aconselha, Deus pensa, a gente obedece, né? E se retirar para um lugar. Tudo bem, ele foi. Mas lá nesse lugar completamente deserto. Não tinha água, não tinha comida. Aí a Yahvé disse para ele que ele seria alimentado. E foi. Corvos levavam diariamente para ele água. Eu fico até pensando como é que esses corvos levavam água, mas tudo bem, não vou duvidar que isso aconteceu. Não é? Comida a gente até pensa, não é? Durante tempos, esse homem foi alimentado pelos pássaros. Passada uma certa época, a seca castigando, e aí o Yahvé mandou que esse Elias fosse até uma cidade. Ele iria ser socorrido por uma viúva, mãe de um filho só, que iria estar esperando na porta da cidade. Ele foi. Lá chegando, encontrou, a cidade era Serepta, e lá chegando ele encontra a viúva. E ela intuitivamente já sabia que ela ia esperar esse profeta. Ia chegar ali. E ele, a roupa dele é importante a gente falar, não é? Ele se vestia com pele de camelo, não é? E ele se alimentava somente de gafanhotos e mel. A gente conhece outro cara que fazia assim também, não é? Mais tarde, não é? E ele também tinha um cinto em volta da cintura dele, e um cinto que apertava a cintura dele. Só isso.
ou seja, era fácil de reconhecê-lo, não é? E ele chega na porta da cidade, a viúva lá, a viúva diz para ele, olha, eu vim aqui receber o senhor, mas na minha casa tem só 2 panelas com um pouquinho de água e um pouquinho de farinha. Aí ele diz para ela que não se preocupe, vá lá, pegue a farinha, a água e faça pães para nós nos alimentarmos. E ela cumpriu. E ela observava que ela tirava a farinha para fazer um pão e eu olhava a farinha, tirava lá outra vez. A água da outra vasilha ela tirava, depois a vasilha estava cheia de água outra vez. Não é? Olha só esse profeta, não é? Olha a capacidade dele em mexer com essas coisas da natureza, ajudado, obviamente, como sempre somos, não é? O nosso Pai, o nosso Criador. E assim se foi. A seca castigava. E todo mundo observava na cidade que a viúva, o filho e o profeta não tinham falta nem de água, nem de comida. E aí foi. Anos. Em determinado momento, há um filho da viúva, ele adoece e morre. A viúva procura o profeta, mas como? Na minha casa, um profeta, e o meu filho morre de uma doença. Aí o profeta Elias, ele entra no quarto onde estava o cadáver do filho dela e fecha a porta. O livro dos reis, esse é capítulo 17, tá bom? 17, do livro dos reis. Ele diz que ele deita sobre o cadáver e faz uma oração e o cadáver deixa de ser cadáver e volta à vida. Ele ressuscita o filho da viúva. Obviamente que essa história, não é? Circulou. Passado o tempo que Deus quis, a seca acabou, não é? Mas ficou aí esse episódio da vida de Elias. Vamos ver nesse Elias, então, o intercâmbio dele com Deus, né? A possibilidade dele de transmutar elementos, né? Coisas do ar para a água, para a comida, né? Ressuscitar pessoas, não é? Realmente, uma história para a gente guardar disso. Elias. E são 3 histórias, mas eu queria, antes de contar a história que está no capítulo 18 de Reis, eu queria dar uma chegadinha alguns anos na frente, uma questão mais didática, não é? Para contar a história de Elias, que vocês vão ficar assustados com ela, garanto, quem não conhece, né? É o capítulo 1 do livro de Reis 2. Já é outro rei. Depois eu vou voltar nesse rei ainda da Fenícia, né? Para contar o que aconteceu, uma prova forte com ele, mais conhecido. Esse rei, o rei novo, adoeceu. E esse rei resolveu pedir conselhos, não para Yahvé, mas por os deuses de uma outra região. Elias gostou disso, não é? Esse rei também estava cutucando onça com vara curta, né? Existe em Minas Gerais esse ditado, né? Embora em Minas não tenha mais onça. Né? Mas esse rei, ele resolve consultar outros deuses. Elias fica sabendo e protesta veementemente e começa a falar, né, que o rei estava errado e que o rei não iria levantar da cama, iria morrer. Obviamente que o rei ficou sabendo que alguém no reino falava isso. Aí o rei pergunta para as pessoas que foram falar com ele: essa pessoa que está falando isso, ele é alto, magro, ele veste uma pele de camelo, tem um cinto? É. Aí o rei se identifica: é o Elias. Não é? E aí ele chama os soldados da guarda, lá no relato, fala um capitão e 50 soldados. Ordem, vá até onde Elias está e o prenda. O capitão e os soldados foram.
E aí, lá, chegando, Elias estava num lugar, um pequeno morro, em cima do morro, né? Uma casa, uma gruta, lá não fala onde ele estava, no cima do morro. O capitão chega, conhecendo Elias, né? E as façanhas de Elias, né? Ele chega lá de baixo e ele grita: "Oh, homem de Deus! Por ordem do rei, nós mandamos que o senhor desça para ser conduzido à presença do rei." Elias, lá do alto, ele grita: "Se eu for realmente homem de Deus, que caia bola de fogo do alto e mate você e seus homens." E a bola matou os soldados e o capitão. Olha só, essa pessoa que nós estamos falando, não é? Veio alguma coisa do céu e dizimou aquela tropa que foi prender. O rei, ao saber disso, essa história, obviamente, mesmo sem internet naquela época, né? Essa história espalhou. Né? E o rei fica sabendo, não é? E o rei, doente ainda, ele manda que outro capitão vá lá com mais 50 soldados para prender o profeta Elias. Você iria, Daniel? O capitão foi. Outro capitão. Em lá chegando, ele ainda não aproveitou o erro do passado, fez a mesma coisa. Homem de Deus! Não é? Aí Elias, se eu for homem de Deus, que uma bola de fogo venha do céu e mate você e seus homens. Dito e feito. Morreram. O rei fica sabendo. E o rei vai ter muito capitão. Porque ele mandou o terceiro capitão, com 50 soldados, para fazer o mesmo ato. Mas esse capitão, mais esperto, né, já aproveitou do erro dos outros para aprender. Isso é muito importante. Né? Observar para aprender. E ele chega no pé do morro e, em vez de gritar, ele vai até lá, sozinho. Ajoelha-se diante do profeta e implora: eu sou pai, meus soldados são pai, temos filhos para criar, não é? Estamos cumprindo ordem, não é? E, por favor, nos acompanhe até o rei. Aí Elias, não é? Ele concorda. Desce e leva Elias e vai com o capitão, não é? Até o rei. Onde ele, na frente do rei, ele afirma, não é? Que o rei iria morrer. E o rei, realmente, por ter desobedecido, não pedido a sugestão de Yahvé. Pouco tempo depois, e Elias fala isso, não acontece nada com Elias. Depois de 2 bolas de fogo caindo ali, ninguém acha ruim com ele, não é? E o rei, esse aí é o Elias. Foi dado a ele muitas prerrogativas, muita potencialidade de fazer coisas, não é? E o terceiro história que eu queria contar de Elias, eu soltei a ordem cronológica, essa seria a que eu vou contar em terceira, seria a segunda, mas é a que mais mostra sobre Elias. Elias, na sua briga particular, isso é do primeiro rei, não é? Que casou com a princesa Fenícia. Na sua briga particular com essa princesa, ele resolve fazer uma prova. Ele combina que seria no Monte Carmelo, naquela religião. Esse aqui agora é capítulo 18 do Livro dos Reis 1. E ele, então, ele combina que ele queria, sozinho, ele queria enfrentar todos os profetas do Baal, numa competição, de ver qual era o Deus verdadeiro, qual era o Deus que dava assistência ao povo. E aí a princesa, não é? Ela resolveu bancar a prova.
e reuniu os profetas do Baal no Monte Carmelo. E a população da região toda ela ficou sabendo. Soldados, todo mundo foi em volta para assistir a prova do Monte Carmelo. E lá chegando, a prova seria o seguinte: num lugar alto, no morro, iria se fazer uma fogueira. E essa fogueira deveria ser acendida pelo Deus da religião. Então, o Baal teria, o Baal é um conjunto de deuses. Eles teriam que acender a fogueira sem o concurso, sem a ajuda dos seus sacerdotes. Dizem, não sei se eu acho lá está 400 sacerdotes. E eles se reúnem, né? Eles fazem orações, dançam, cantam, suplicam ao Baal que a fogueira seja acesa. Nada. E depois de um prazo que até eles existirem, pensando eles, se nós não conseguimos, são 400, muito menos ele. Né? Elias. Elias chega, olha para a multidão em redor, olha os soldados que estavam ao redor e manda que seja cavado um fosso, buraco, em torno da lenha. Manda colocar água naquele fosso. E manda que jogue água na lenha seca, que a lenha ficasse molhada. Ou seja, ele dificultou a prova dele muito mais do que a prova dos outros. E, em seguida, ele simplesmente se aproxima da fogueira, e todo mundo assistindo, né? Essa história da bola de fogo que vinha do céu aconteceu depois. Tá bom? Naquela época, para eles, não tinha acontecido essa bola de fogo ainda, que matou 2 capitães. Não é? Ele chega e, diante da fogueira molhada, não é? E simplesmente faz uma oração para Yahvé, e imediatamente vem do céu uma bola de fogo, cai na fogueira, incendiando a lenha molhada. Prova mais do que conclusiva. O que é que Elias fez diante daquilo? Para a princesa ficar horrorizada. Né? A princesa casada com o rei, princesa Fenícia. Elias manda, e os soldados obedeceram, que todos os sacerdotes do Baal que estavam ali fossem decapitados. Livro dos Reis, número 1, capítulo 18. Tá? O título lá é Elias no Monte Carmelo. Essa história que nós estamos contando aqui para vocês. E os soldados, obviamente, foi um frenesi. Mataram todos os sacerdotes do Baal. A princesa assistiu aquilo e a vida, a relação entre os dois foi desastrosa daí para frente. Reencarnação e resgate. Esse é o nosso tempo. 800 anos se passaram. Nós não sabemos se Elias teve outras encarnações. Não é? Nós só sabemos que Jesus falou para eles que aquela encarnação de Elias, 11:11 de Mateus, ele era o maior dos nascidos de mulher. Frase extremamente significativa. Nascidos de mulher. Não é? E, ou seja, nós sabemos também, isso é Mateus capítulo 14, nós temos lá a morte de Elias, de João Batista, não é? A princesa Herodias, o Elias, o João Batista, não se dava muito bem com as rainhas. Se dava bem, não é? Ele também, a Herodíades, mulher de Herodes Antipas, tinha sido a mulher do irmão de Herodes. E o João Batista nunca aceitou esse fato.
né? A mulher abandonou o marido para ficar com o outro irmão. Isso para ele era uma coisa terrível, não é? E a Herodíade sabia que ele vivia vociferando. Ele João Batista, conta o fato. E uma festa de aniversário do rei Herodes Antipas, filho de Herodes o Grande, não é? Quando, no auge da festa, bebida correndo solto, não é? O vinho naquela época era fortíssimo, então eles tomavam com água. E ele, o Herodes, embriagado, com a dança sensualíssima da sobrinha dele, filha da Herodíade, dizem que o nome dela era Salomé, não é? Mas há controvérsias, não é? Era dança, encanta, e o rei Herodes Antipas, exaltado, ele fala: pede-me o que quiseres, até metade do meu reino. A menina corre para perto da mãe e pergunta, né, Herodíades, que não gostava de João Batista, que sabia que João Batista estava na cadeia do castelo onde eles estavam. Pede a cabeça de João Batista. O rei, diante dos amigos, ficou sem poder, né? Manda um guarda, vai à cadeia, não é? E manda cortar a cabeça de João Batista. 800 anos depois. Tem aí o que nós estamos estudando aí. Reencarnação e um resgate. Não é? Por nosso entendimento. O que é a reencarnação? Obviamente, olha só como é que a misericórdia entrou no jogo. Quantas pessoas ele matou, decapitado, não é? Sem contar o que ele matou com bola de fogo. Não é? Ou seja, Elias, ele era uma pessoa mansa, não sei. Ele tendia para a violência, criou um débito. Mas as suas ações, ótimas. Dos nascidos de mulher, ninguém maior do que ele, isso realmente constou. E ele resgata o débito dele somente com a sua decapitação, que aconteceu ali naquela noite, naquela festa. A partir daí, começa Jesus. Olha só, interessante. Ele começa a usar a expressão reino de Deus, está próximo, expressões que João Batista usava no começo da missão dele, não é? Olha só aí, não é? Essa história é uma história que está em um dos anais aí do Antigo Testamento, complementada com o Novo Testamento, que é a parte de Jesus. É para nós pensarmos aí. Eu já passei 3 minutos. Mas essas histórias são boas da gente pensar, porque a gente não esquece, não é? A gente vê também, a gente tira aqui alguma coisa do assunto, não é, gente? Porque, olha só, débito nós todos temos. Se até Elias tem. Agora, é importantíssimo nós sabermos, né, que a misericórdia sempre nos ajuda na quitação desses débitos. Pedro, o apóstolo, na carta dele, uma frase que a gente nunca pode deixar de falar quando a gente está falando esse assunto de resgate. Não é? A frase de Pedro, todo mundo aqui conhece, tem certeza. O amor cobre multidão de pecados. Misericórdia de Deus. Foi muito agradável estar aqui com vocês, sentir aí, né, a atenção de vocês para essas palavras, né? E sabendo também que, nesse momento, nós todos estamos recebendo a energia que vai ser intensificada agora, né, André? Pelo nosso passe. Importantíssimo esse momento aqui. Nós, sábado, manhã cedo, nós nos reunimos aqui e buscamos aí essas energias, essas vibrações que todos nós andamos precisando, não é? Louvado seja nosso Pai. Desculpe, viu? Quando a pessoa está separando, eu queria perguntar se alguém quer fazer um comentário. Teve uma pessoa que perguntou no chat, que você fala, parece que está um pouquinho ruim a conexão. Qual a passagem de Mateus que fala de Elias? De Elias é capítulo 11, do versículo 1 ao 15, tá? Que fala sobre Jesus, conta essa história, conta a história, né? Mateus conta essa história dos apóstolos, dos discípulos de João Batista
arguindo-o na cadeia, de João Batista mandando-os até Jesus e da conversa de Jesus com ele. Mateus, capítulo 11, são 30 versículos do capítulo 11 de Mateus. Não é? E a história realmente é muito importante. 11, capítulo 11, os primeiros versículos. Meu companheiro? Mais alguém quer fazer uma área, alguma pergunta? Se tiver alguém aí no chat, você pode falar. Ah, dona Ana. Não, foi o livro de Mateus, né, que eu falei o primeiro. Tá, Mário Frigeri, As Sete Esferas da Terra. A senhora vai gostar muito de ler isso, tá bom? Muito bom. É um dos livros, 2001, edição da FEB. A senhora vai gostar muito de lê-lo. Por nada. Eu acho que eles ficaram com medo de Elias. Engraçado, porque eu tenho uma memória visual de algum livro, mas algum livro assim, católico, né, da religião católica, que a figura que você descreveu de Elias é exatamente aquela que está lá no livro. A maneira dele se vestir, né? Elias, essas pessoas, quem tem força de vontade, ele passa a ter uma força interior, sabe? Força de vontade e disciplina, domínio de si mesmo. É deixar que o espírito mande, não é o ego que manda. Então, essas pessoas que têm isso, que desenvolvem isso, não é? Isso não é palavras minhas. Chico Xavier, Pedro Leopoldo, primeira vez que Chico viu Emmanuel, Chico pergunta: o que eu tenho que fazer para cumprir a missão? 3 coisas: disciplina e disciplina. A disciplina é importantíssima. E Jesus fala, isso está no Evangelho de João, no capítulo 16. Não é? Jesus fala que nós temos a maior alegria do homem no mundo, não é? É vencer a si mesmo. Jesus. João, capítulo 16. Eu vou aproveitar para fazer uma pergunta. Você falou, então, que o Elias ele mandou decapitar 400, né? E ele só perdeu a cabeça, né? Só dele, né? Podia ter acontecido mais coisas. A gente, às vezes, na nossa trajetória, quando a gente já começa a estudar um pouco mais espiritismo, né? Às vezes a gente acha que a prova que a gente está passando, pela aquela dificuldade, é grande demais. Você não vai conseguir suportar. E aí, explica um pouquinho para a gente como é que é isso, né? Por exemplo, eu fui morrer, eu matei envenenando alguém, eu fui morrer envenenando alguém, eu vou morrer por veneno, é isso que eu quero dizer. Eu furei o olho de alguém, eu vou ficar cego. Como é que funciona isso? Olha, até nessa leitura que você fez hoje aí, né, do escândalo, né? Ela até já nos mostra isso aí. Olha, os soldados que obedeceram a ordem de Elias, tá? Que cumpriram a ordem dele de cortar a cabeça dos sacerdotes do Baal. Como é que eles resgataram o débito dele? Dizem que o resgate dele foi quando Herodes mandou matar as crianças. Aquelas crianças que foram decapitadas por ordem de Herodes teriam sido esses soldados que cumpriram a ordem dele, não é? Ou seja, faz parte do resgate. Agora, o resgate, Deus dá para a gente o que a gente precisa, não é? Se houver em nós já, ao longo do tempo que nós costumamos pagar o débito, alguma modificação interior que Deus percebe, o resgate, não é? Você arrebentou o braço de alguém na vida passada, você pode ter um resgate de mais aliviado, né? O seu braço, né? Mas cada caso é um caso. Cada caso é um caso.
né? A generalização é só sobre o que a pessoa vai resgatar. Cetil por cetil, não é? Jesus está no nosso evangelho. Nós vamos resgatar. Mas a intensidade do resgate depende muito da nossa posição, não é? Na verdade, quem cobra esse resgate é a nossa consciência. Né? Quem nos fiscaliza realmente é a nossa consciência. João Batista, obviamente, é que ele tinha essa mácula, né, dentro dele. Ele mesmo, né, ele quis tirar disso. Né? Quando você tem uma mácula e você, na sua consciência, você resgata, quando alguém te faz aquilo que você já fez e você perdoa a pessoa que fez. Perdoar 7 vezes? Não, sempre. Né? Todo perdão que você está fazendo, na verdade, está perdoando a nós mesmos. Deus é muito inteligente. Pois não? Ela é muito porque ela permite resgatar. É isso mesmo. Por favor. Não são apenas resgates, mas as provas da vida, da dor, da gente, é muito isso. Tá certo? Certíssimo, é isso mesmo. Né? E nem toda prova que nós estamos tendo não é um resgate. O autor aqui, no livro dele, ele cita o capítulo 9 do Evangelho de João. É o cego de nascença. Tá? O cego de nascença, ele é uma pessoa que Jesus disse para ele, né? Os apóstolos perguntaram: quem é que foi que errou? Foi ele ou foi os pais dele? E Jesus falou: não foi nem ele nem os pais dele. Muitas vezes nós temos aqui dificuldades que nós colocamos para dar um upgrade evolutivo. Tá? Nem toda prova quer dizer que é um erro nosso. Nós podemos montar aqui dificuldades que nos servem para aumentar a velocidade da nossa evolução. Muita gente está aqui, não conhece aqui. Não necessariamente é um tempo para ser pago. Não é? Isso é importante a gente pensar aqui. Nem todo resgate, não é? Nem toda dificuldade é um resgate. Quantos mais maduros, não é? Programamos uma dificuldade aqui que vai nos servir para dar um ritmo maior. Né? Isso é João, João capítulo 9. Então, meus queridos, vamos encerrar. Vamos fazer o nosso parte. Convido então o Renato. Vocês podem ficar sentadinhos aí, tá? Que o Renato vai fazer a nossa prece aqui. Pode ficar aí. Tá. O Renato está aqui. Esses dois Renatos. Fica eles aqui? Espera aí. Estamos, pela primeira vez, realizando o passe coletivo. É muito importante esse passe, que são as energias vindas do alto, através de cada trabalhador, espalhando para cada um de vocês energias consoladoras, curadoras, que nos dá mais força e coragem para enfrentarmos a vida no nosso dia a dia. Portanto, vamos todos nós, nesse momento,
deixar nossos olhos, aqueles que queiram, imaginar uma luz vinda do alto, envolvendo a cada um de nós. E esta luz vem com aquele remédio que tanto necessitamos para o nosso equilíbrio físico e emocional. Vamos respirar profundamente, calmamente, procurar relaxar toda a nossa musculatura, principalmente da região do ombro, do pescoço, que muitas das vezes fica muito tenso pelos problemas da vida. Respira calmamente e profundamente. Senhor Jesus, doce e amado Mestre, muito obrigado por mais essa oportunidade de estarmos aqui no Gaspa, aprendendo do Teu Evangelho, que tanto nos fortalece, nos dá força e coragem para superar todos os percalços da vida, superar a nós mesmos, principalmente, procurando, desta forma, desenvolver em nós os valores universais do amor, da tranquilidade, da humildade. Abençoa, Senhor, a cada um de nós, que essas energias também possam alcançar a tantos irmãos que nesse momento sofrem, que estão passando por dores, necessidades, estão, Senhor, derramando uma lágrimas de dor. Abençoe os nossos familiares, nossos irmãos que estão nesse momento em nossa mente, estão passando por algum sofrimento. Vamos, num só pensamento, fazermos a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. E a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos tenham ofendido. Não deixeis cair quando em tentações, para livrai-nos de todos os males. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus.